Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está procurando ainda esse humor que a Globo está estreando depois do Fantástico. Tá tentando, né? A Globo tá tentando muito fazer acontecer esse programa depois do Fantástico, um programa de humor, voltar com humor. Mas aparentemente, não sei, será que deu certo? Estreou o programa Alberto não, né? Estreou o programa aberto ao público na Globo logo depois do Fantástico. Ele passou ontem, no dia 6. E estamos aqui para falar nossas primeiras impressões sobre essa primeira edição do novo humorístico da Globo. E quando a gente vai falar isso? Depois da vinheta. Talvez seja uma surpresa pra você que não conseguiu entender ainda o que a gente falou nessa introdução de vídeo, mas a gente não achou tão legal assim o programa. Basicamente, vamos explicar para as pessoas que não ligaram na Globo e, consequentemente, estão mais felizes que nós nessa segunda-feira. O programa Aberto ao Público é um programa comandado por 4 humoristas. Na verdade, na estreia não tinha esses 4 humoristas, mas Tinha esses 3. são os 4 humoristas, que é o Murilo Couto, o Thiago Ventura, a Bruna Luiz e Maurício Meirelles. E aí, esses 4 aí, vocês devem ter visto de outros programas, ou não, eu nunca tinha visto esse Thiago Ventura na vida. Eu também não. A Bruna Luiz eu já tinha ouvido falar por fofocas da Kéfera, não em razões de humor. E os outros dois, um fez Malhação, né? O Murilo Couto fez Malhação, a Malhação do Fiuk. A Bruna Luiz foi tema de uma reportagem do Fantástico há alguns meses, então acho que eles já estavam tentando botar ela no imaginário popular. E Maurício Meirelles a gente conhece, né? Fez trocentos programas em trocentas emissoras, todos esses programas acabaram logo depois que ele entrou. Enfim, não, é verdade, ele foi pro Video Show, o Video Show morreu. Ele entrou no CQC, o CQC morreu. O cara é o Reaper, né? A Dona Morte dos programas televisivos. Pois é, né? Cada um tem o talento que lhe cabe. E aí esse programa, basicamente, é uma adaptação do webbullying que o Maurício Meirelles já faz nas redes sociais e que virou um programa na Rede TV chamado Foi Mal. Que é basicamente o quê? Tem uma interação com a plateia que tem ali, mas a maior atração é quando ele pega um famoso, pega o celular dele e começa a mexer no celular como se fosse o famoso, fazer postagem em redes sociais, mandar mensagem no WhatsApp, e aí esse é o humor que ele está procurando, né? É o famoso humor de trote, né? Humor de trollar, o que se chamaria há 10, 15 anos atrás de trollação, né? É daí que ele vem, né? Do humor de trollar pessoas, então nada mais é do que pegar o... Só que o que antes se fazia com o telefone, né, ligando, hoje em dia se faz mandando mensagem no WhatsApp, fazendo post fake na rede social da pessoa, enfim, mandando coisas absurdas num grupo que ele tenha com outros famosos e por aí vai. E o convidado desse primeiro programa foi ninguém menos que Denilson, o grande jogador, né, do Penta. Podemos chamar de grande jogador? Não sei. Eu sou... podemos chamar de grande... um bom jogador. O que é curioso é que, assim, a pessoa que é convidada, na verdade, ela apresenta o programa, né? O Denilson estava apresentando... E isso vai trocando. Toda semana vai ser uma pessoa diferente. Já mostraram que na próxima semana a pessoa que sofrerá esse lugar de apresentador vai ser o Marcos Pasquim. Mas essa é uma questão. O Denilson estava apresentando o programa, porque por alguma razão você é convidado, você ainda tem que apresentar um programa, então é uma venda casada, né? Estão te explorando. E ele apresentou bem o programa, eu achei, assim. Ele tinha uma boa desenvoltura. Esse eu acho que é o maior risco desse programa, porque é um programa que depende completamente do convidado. O Denilson foi ótimo. Ele é um ótimo apresentador, ele é interessante, ele fazia brincadeiras. Ele é um bom convidado. Mas será que o Marcos Pasquim vai ser um bom convidado? Será que a Débora Seco vai ser uma boa convidada? A gente não sabe. Esse tipo de programa é o mais perigoso que tem. Porque o programa pode ser uma porcaria, dependendo da pessoa que for apresentar. Exatamente, se a pessoa não tiver desenvoltura o suficiente como apresentador e não como convidada, o programa não anda muito bem, né? Você vê que aqui o Denilson soube carregar muito bem o programa, tal, ele interagia com a plateia, ele chamava os quadros, ele explicava o que estava acontecendo, tal. Agora, se for uma pessoa mais passiva, assim, não sei se vai dar certo. Bom, enfim. Eles devem ter um roteiro também, né? Deve ter um teleprompter ali. Deve ter. Mas agora é hora da gente comentar um pouco o que a gente achou desse programa. Você quer dizer
Porque eu sei que você tem coisa pra falar desse negócio. Eu achei muito sem graça. Eu assisti o programa inteiro, não consegui dar uma risada. Mas assim, nem um arzinho pelo nariz não me aconteceu. Eu acho que eu já gostei desse tipo de humor há 20 anos atrás. Não sei, quando eu tinha 16 anos. Talvez, não sei. Eu teria que rever o Rock Go pra ver se era razoavelmente parecido com esse tipo de humor. Eu acho que era um pouco melhor. Na minha cabeça era um pouco melhor, porque só fazia piada de futebol. Não fazíamos tantas piadas. Mas hoje em dia eu acho o humor que envelheceu mal, assim. Não tô falando nem de tipo, não sei o que, politicamente correto, nada disso, assim. Eu não acho graça, não é meu tipo de humor mais. Eu acho bobo, acho antigo. Acho uma coisa totalmente sem graça pegar o telefone de alguém e fazer trote, tipo, acho uma coisa. Na verdade, o humor de trote sempre me constrangeu. Eu sempre fiquei mal pela pessoa que recebeu o trote, mal pela pessoa que estava fazendo. Nunca gostei. Sempre foi um humor de constrangimento que eu não gostava. A única coisa que eu gostava era o trololá. Mas enfim, depois a gente fala disso. Outra coisa que me incomodou foi essa interação com a plateia. Porque eu achei, assim, o primeiro quadro é a plateia fazendo perguntas para o convidado, tá? Tipo. E se o convidado. Era tipo verdade ou consequência, porque se o convidado achasse a pergunta muito pesada, ele não responderia e a pessoa ganharia R$50. É uma ideia interessante, funcionaria num programa Silvio Santos, por exemplo. Sim, mas eu achei, primeiro, muito. Como tudo na Globo. A Globo tem um problema com a coisa ser muito espontânea. A Globo tem a inimiga da espontaneidade quando se desrespeita a programa de auditório. Sempre foi. E aí, o que era? Claramente, aquelas pessoas estavam roteirizadas. Eu lamento, assim, informar todos vocês. Mas aquelas pessoas não eram pessoas da plateia. Elas eram pessoas que foram escolhidas previamente e que elas já sabiam, e todo mundo já sabia que perguntas que elas iam fazer. E aí, ficava uma coisa muito forçada. Porque, assim, a pergunta mais engraçada que a gente teve, que eu acho que era a pergunta mais humor que a gente teve, era o idiota que apareceu lá falando: ai, Denilson, você, já que você frequentou muitos vestiários, será que existe um membro de outro jogador que você ficou com inveja? Tipo assim, e aí o Denilson não quis responder, porque o quê? Se você é um homem hétero, você olha para o órgão sexual de outro homem hétero, você é o quê? Gay. E é muito engraçado ser gay. Então a gente não pode, né? Ai, gente, essa parte me deixou muito constrangida. Eu fiquei muito. Gente, a gente ainda acha graça disso, assim, do oh meu Deus, estava olhando para o pinto do amiguinho. É engraçado. É engraçado pra vocês, juro, não consegui. Bem, eu ainda consegui dar um pouco de risada. Porque eu ri de algumas situações absurdas. Eu ri, por exemplo, do fato de terem feito um grupo. Quer dizer, tinha o grupo lá dos jogadores do Penta. E aí o Meirelles pegou o celular e falou: Ô, gente, uma cachorra deu à luz a 19 poodles, que é o número de pessoas que tem aqui no grupo. Então eu vou dar um poodle pra cada um. Eu achei a situação tão absurda que eu comecei a dar risada. Mas ainda é um tipo de humor que... Eu não queria usar essa expressão, porque parece que tá dividindo muito, mas... É humor hétero. É um humor hétero. Porque assim, básico, assim como esse exemplo que você falou do não sei o que, eu não vou responder porque se eu olhar a pica de outro cara eu sou gay, também teve uma piada quando ele postou que o Denilson estava assumindo como técnico interino da seleção brasileira. Nisso, um dos jornalistas esportivos mais renomados do país, pelo menos na palavra deles, eu nem sei quem é a pessoa, mandou uma mensagem pro Denilson, porque o trabalho do jornalista é quando vê uma coisa dessa na rede social, não sair postando, ir atrás da fonte e perguntar: meu querido, isso é verdade? Exatamente, apuração. E aí ele começou, isso eu achei terrível, começou a responder o cara. Eu acho interessante a crítica de... Por exemplo, saiu recentemente uma notícia envolvendo a Graciane Barbosa, que ela é uma das convidadas desse programa. E saiu em todos os portais de notícia, etc., que ela tinha feito alguma coisa, mas era um post do Maurício Meirelles. Então, eu senti uma crítica, tipo, os jornalistas hoje em dia só estão pegando post de rede social e dizendo que é verdade, sem apurar nada. Essa alfinetada eu acho válida. Mas a partir do momento que tinha um jornalista de verdade fazendo isso e tentando apurar as coisas, e eles ainda enrolando o cara, eu achei meio ruim. E aí teve um dos momentos que esse jornalista perguntou: mas você já assumiu? E aí o Maurício Meirelles automaticamente: não, eu já sou assumido. Por quê? Porque é engraçado, essa coisa de nossa, eu sou gay, eu sou assumido. Ser gay é muito engraçado. Esse tipo de piada, você talvez que esteja assistindo esse vídeo não vê problema nisso.
Então eu vou demonstrar de uma outra forma. Já aconteceu comigo de alguém fazer alguma piadinha nessa linha na minha frente. Em algum momento que eu tava meio irritado já com a pessoa, aí eu me faço de sonso. Eu falo, desculpa, eu não entendi a piada, você pode me explicar? E vou incentivando a pessoa a explicar a piada, até que ela perceba que a piada é, a outra pessoa é gay, isso é engraçado. E ela mesma se toque que ela tá sendo um imbecil. Então esse é o objetivo às vezes. Falta alguém dizer ao hétero que esse tipo de piada não faz nem sentido porque é idiota. Enfim, é um humor hétero. É um humor, tipo, os héteros dominaram o mundo durante e dominam o mundo durante trocentos anos. Ninguém se coloca contra eles. E aí qualquer pessoa que questiona, então, isso não é tão engraçado. Eles levam pra, nossa, começou a lacração, começou o politicamente correto. Ai, por favor, né? Enfim, é só... Acho ainda um humor muito hétero esse programa. Não, eu acho também. É engraçado que eu comecei a repensar isso quando eu era adolescente, enfim. Eu achava. Não sei se eu já achei engraçado, mas eu acho que eu não via tanto problema. Hoje em dia eu fico pensando, imagina alguém fazer um hétero, sei lá, que eu trago pro grupo, Deus me livre. Fazer uma piada dessa na frente dos meus amigos gays, tipo, ele achar engraçado alguém ser gay. E aí eu ter que falar, sabe, assim, tipo, constranger as pessoas, porque é constrangedor, né? Você, enquanto hétero, achar engraçado uma pessoa ser gay, achar que é, tipo, nossa, é engraçado porque não é bom, né? Isso que eles colocam, tipo, se você for gay, não é legal você ser gay, então você é menos homem se você for gay, então é engraçado alguém achar que você é gay. Olha, gente, isso daí pelo amor de Deus, sabe? Não é engraçado. Vamos parar com isso, vamos pensar um pouquinho, juntar 2 mais 2, não é engraçado, enfim. Então isso me incomodou muito, porque era muito a linguagem do programa, né? O programa, ele ia nessa linha, assim, desse humorzinho que eu realmente, hoje em dia, acho muito sem graça. Mas não falar que eu não ri de nada, eu ri de uma coisa extremamente involuntária, que foi a hora que eles abriram o grupo do Penta e o Cafu tinha mandado aquelas mensagens de bom dia, igual da minha mãe, tipo, bom dia, o É muito bom. Eu achei muito maravilhoso, porque prova que realmente o grupo do Penta nada mais é do que um grupo de idosos, né? Vários idosos que eles acordam, mandam bom dia com GIF e devem falar de coisas absolutamente comuns. Eles adotariam um cachorro e, sabe, são senhores, Detalhe, né? A gente fica... Mensagem de bom dia mandada às 5 da manhã ainda. Isso, que é 100% que... É porque 100% que a minha mãe faz. Minha mãe acorda, ela vai mandando bom dia pra todo mundo no WhatsApp dela às 6 da manhã, que é o horário que ela acorda, com um gifzinho, assim, ó, aquele monte de figurinha. Fiquei pensando, a gente fica achando que acontece coisas incríveis dentro desses grupos, e não, na verdade a pessoa manda bom dia de gif e adota um cachorro, né? Essa parte eu achei... Claro, não era humor, mas eu achei engraçadinho pra gente entender que as pessoas são apenas pessoas, no fim das contas, né? Tipo, não tem tanta diferença. E quem faz parte do Plano Maneco, além dos vídeos extras e outros benefícios, ganhou recentemente uma live em que fizemos com os membros, em que a gente ranqueou galãs da televisão. A gente pegou o pessoalzinho que tá nas novelas e classificou com categorias gays. O que é uma categoria gay, Larissa? São categorias gays, que é tipo assim, urso, né, também conhecido como bear, padrão, twink, né, a gente veio aqui, ó, com várias delas, quantas categorias foram? 8 categorias? 9 categorias a gente 9 tinha. Categorias que estão previstas aonde? No aplicativo gay, que é já pra gente saber. Então foi assim, a gente pegou grandes galãs da TV e analisou eles. Eu achei muito cringe ele nas cenas de sexo, todas elas. Eu pegaria ele, mas não pegaria o Cauã, sabe? Vai lá que tá bem divertido. Uma coisa que é desafio para um programa de humor, realmente você citou que a Globo é a maior inimiga da espontaneidade, é muito difícil porque, primeiro, o humor é uma coisa que a gente já entra com uma vontade natural. Se você for... Não sei se vocês que estão assistindo o vídeo, já chegaram a assistir alguma apresentação de stand-up, essas coisas. É normal numa apresentação ter alguém que faz aquecimento antes. Alguém que tem que aquecer a plateia para as pessoas começarem a já estar mais propícias ao riso. Isso deve ter acontecido lá, alguém deve ter feito algum stand-up antes de começar esse programa, pra plateia também dar mais risada, embora tenha algumas risadas lá que eram gravadas. Eram gravadas, aham. Mas isso deve acontecer. A gente em casa é muito mais difícil. Aí, junto o fato de que a Globo mata a espontaneidade fazendo uma mega produção, porque se for ver, esse programa é a mesmíssima coisa
do Foi Mal do Maurício Meirelles na Rede TV, que observe, é um cenário que é um telão no fundo, um tapete que ele comprou de permuta, provavelmente, um cenário lá que ele reaproveitou do jornalismo, é isso. Essa coisa mais baixo orçamento é o que dava humor. No Trollolá, por exemplo, era Tatá, o Paulinho Serra, um fundo verde mostrando uma imagem do jogo do Mario e um telefone pendurado do teto. E ela, com tudo, com apenas isso, conseguiu fazer uma coisa que mulheres e gays falam até hoje. É pões ou pões? É bisnagas ou bisnagas? Bisnagas. E, tipo, até hoje eu uso essa piada, sim. Eu vou comprar uns pões. E se você não entende, enfim, problema está. Mas tá vendo? Ela fez história, segurando um telefone ao contrário e um fundo verde. É isso. Aí você chega na Globo, que tem telão, plateia, e não sei o que, cenários, um monte de tweets falsos aparecendo embaixo, enfim, já joga contra o programa. Um dos problemas do Tô Nessa, além do roteiro, das atuações, brincadeira. Além de tudo, é o fato de que o programa é extremamente produzido. Não dá uma margem da gente rir, sabe? O problema daquele programa do Adnet, o Ad Night, é porque era muito produzido. O humor precisa ser uma coisa menos produzida. Enfim, eu acho que falta isso, falta a Globo perceber. Eu tava vendo uma matéria sobre esse programa, que a Globo tá tentando resgatar o público de humor, porque o setor de humor implodiu depois daquela situação com o Melly. E aí, ao mesmo tempo que eles conseguem fazer uma coisa super engraçada como Encantados e Pablo e Luizão, que eu acho que são produções muito boas e que conseguem vencer esse desafio de você começar a dar risada, porque a primeira risada é a coisa mais difícil. Todo mundo que tá comentando, eu vi muita gente reclamando desse programa, falou, nossa, devia voltar o Sai de Baixo, devia voltar o Toma Lá da Cá. Mas mesmo a primeira risada do Sai de Baixo e do Toma Lá da Cá foi difícil de conquistar. Quando você conquista a primeira risada da pessoa, a pessoa abre, tipo, quebra a guarda dela e aí ela entra mais. Eu acho que tá difícil entender o que seria. Eu acho que às vezes eles ficam tentando trazer muito humor de internet e de um jeito que não fica exatamente, que transposto pra TV não fica tão engraçado, justamente por causa dessa superprodução. E porque eu Tô Nessa, eu tenho a impressão que é uma tentativa, sabe? Tem um gay de toalha, que é uma transposição de um humor de internet, né? E aqui também, você vê que tem essas pessoas fazem sucesso, sei lá, entre um certo nicho com seus vídeos na internet, né? Eu nunca assisti nenhum, mas uma vez a minha professora de Pilates começou a citar o nome de 10 stand-up comedies, ficou eu e a menina que a gente tava fazendo Pilates olhando pra ela e falou assim, não, jamais ouvimos falar, mas pra ela e a bolha dela era uma coisa que eles sabiam quem era, pra ele ser famoso, enfim. Eu acho que deve ser isso, essa tentativa. Mas fica muito super produzido. E tem uns quadros que realmente não fazem sentido, tipo aquele da fofoca, que a pessoa tem que contar uma fofoca. Tem isso. É o que história é essa Porchat, só que sem graça, né? A plateia tá lá e eles têm que contar uma grande fofoca e tal. E aí quem contar a melhor fofoca ganha, enfim, um clipe animado tosco. E, enfim, as fofocas não tinham graça. Assim, alguém vai ter que contar pra essas pessoas que pra fofoca ter graça, precisa ter graça. E aí também teve outra piada do gay, né? Incrível. O gay, ele está em todas. Que aí era o cara que a menina foi traída, e aí para trollar o namorado, olha como é engraçado, ela resolveu colocar ele num site de acompanhantes gays, né? Que ela ia colocar a foto dele lá no site, né? E aí, quando ela foi entrar, ele já estava lá no site de acompanhantes gays. Aí eu fiquei meio assim, pensando se era o site... Eu fiquei meio confusa. Eu fiquei pensando se era o site de acompanhantes gays ou se era um Grindr, porque ele escreveu com local. E aí, né, eu falei acompanhantes, eu pensei, enfim, eu não sei o que ela resolveu fazer, mas de todo caso, ou ela foi fazer um perfil no Grindr, ou ela foi fazer um perfil num site de acompanhantes de fato, e ela descobriu que o marido dela já estava lá, né, o namorado, e ainda com local, que significa que ele fazia esses encontros na casa dela. E aí, aparentemente, isso era pra ser uma fofoca engraçada, sabe? E, enfim, eu fiquei, gente, tal. Tanto é que quem ganhou foi uma coisa muito boba. Então, eu acho que essas interações com a plateia ainda estão muito cortadas. Vi gente que achou graça desse programa, tava dando uma olhada no Twitter e tal.
Mas a questão, eu acho que... E gente que falou que o programa deve ser mais engraçado se você assistir no teatro, porque a edição ficou muito cortada. Não sei o que você podia aproveitar ali. Eu acho que realmente tem um problema de dinamismo. Mas... Eu acho que deve ser muito real você rir lá pessoalmente, porque quando você vai numa apresentação... Tipo, quando você tá vendo um vídeo em casa sozinho, você não tem... Quando você tem outras pessoas rindo ao seu redor, você acaba sendo levado também naquele negócio. Eu, por exemplo, tava assistindo esse programa junto com o meu marido e uma amiga. Então, tinha um ambiente mais propício pra dar risada, por exemplo. Se uma pessoa achasse graça, as outras meio que iam junto. Então, enfim... Pode até ser mais engraçado lá pessoalmente, mas isso aqui é um programa de televisão. A Globo não tá pagando pra fazer uma apresentação ao vivo de teatro. Exatamente. O Sai de Baixo tinha plateia também, mas era mais engraçado. Porque o Sai de Baixo, na verdade, era um teatro, né? Era um teatrinho, então ele funcionava. Era como se a gente estivesse gravando com plateia. Eu acho que essa é a diferença. Ali é um programa que depende muito da plateia, e aí eu acho que também ficou... Teve uns problemas de corte, sim, umas coisas que você não entendia exatamente porque que tinha acabado ali e começado em outro lugar e tal. Eu acho que são questões que devem... Isso dá pra ajeitar. Agora, os quadros, eu acho que eles deviam melhorar mesmo, porque tá um negócio, assim, complicado. E outra coisa que eu acho é que os outros humoristas ficam perdidos naquela situação. Tipo... o que tá falando com a plateia, beleza, mas tava lá a Bruna Luiz e o outro, tipo, e o Maurício, na hora que eles estavam no sofá, eles não conseguem muito interagir, porque tanta gente falando ao mesmo tempo, que fica só uma piada. A pessoa parece que tinha querendo aparecer, aí ela dá uma gritada no meio, enfim. É um negócio esquisito. Nossa, inclusive, a Bruna Luiz, ela grita muito, tipo, ela levanta muito pra aparecer, porque eu acho que realmente não dá pra aparecer quando você tá no sofá, e ela não tem um quadro dela, mas me irritou profundamente aquele humorista careca, o Thiago Ventura, ele grita muito, sem necessidade. É domingo à noite, eu não quero alguém gritando. Eu acho que é do humor deles gritar. Tem um povo que às vezes aparece no meu TikTok, que aí eu faço na hora porque tá gritando, mas aparentemente faz parte do humor. A pessoa parece que eu falo, gente, o que eu fiz pra você? Eu fico tipo, será que eu ofendi? Porque ela tá gritando comigo. Mas acho que faz parte. Esse humorístico é apenas um teste da Globo, tanto que só vai durar no mês de julho. São 4 programas, e aí se der certo, a Globo pode voltar. Se não der certo, enfim, eles mandam pra lá e fingem que nada aconteceu. Então, é isso. Essa foi a nossa opinião sobre o aberto ao público. Por mim, fechava de... Brincadeira. Não, acho que dá, sei lá. Acho que tem que dar umas paradas, tipo... Tem que desempoderar um pouco o homem hétero pra ele perceber isso. Sim. Porque, por exemplo, mesmo tendo uma mulher humorista no meio, o que é uma coisa rara em programas desse tipo, né? Normalmente só vai ver os homens lá. Ela ainda não consegue botar uma marca pra fazer uma divisão melhor. Não consegue botar, tipo, o homem hétero como uma coisa ridícula. Não, é porque justamente esse é um problema, eu acho. O público dessas mulheres são homens héteros também. E aí, você vê que ela entra com eles, né? Ela tem que ser a brother deles. Ela nunca está contra eles. Aliás, isso é uma constante, assim, entre mulheres quando estão em ambientes masculinos. Se você não virar brother deles, se você começar a zoar eles, você sai de lá muito fácil. Porque eles não gostam. A gente já viu nos comentários o que acontece. Quando eu, por exemplo, começo a falar mal de um homem hétero, as pessoas ficam bravas mesmo. Tipo, eu não posso fazer isso, onde se viu, não sei o que e tal. Então é isso. Aí o humor dela acaba sendo também humor para homens héteros, né? O que acaba, pra mim, por exemplo, eu acho chato. Não consigo achar muita graça também, porque é isso, sabe? Aquele humor meio feito também pra... Óbvio, fala de mulheres e tal, mas é um pouco menos, assim. Pelo menos ali. Eu não sei como é que é o stand-up dela, porque eu nunca vi, assim. Já vi uns cortes, mas nada... Mas ali você vê que ela fica muito junto com a galera, né? Assim, não contra eles. Eu assim, espero realmente que termine depois de 5... Ai, eu achei muito ruim, desculpa. Ai, sei lá, eu acho que, sei lá, como uma emissora como a Globo devia pensar um pouco mais em trazer um material de mais qualidade, talvez, enfim. Deixa esses humoristas, eles já fazem muito sucesso no teatro, às vezes a coisa tá tudo bem ficar só um teatro, só pro público nichado deles, de homens héteros que frequentam stand-up, eu não queria isso na minha TV, realmente não. Pra mim passava Pablo e Luizão nesse horário todo domingo, pronto, acho que tava bom.
sei lá, um outro humorístico qualquer. Não, não, e não tô nessa também, pelo amor de Deus. Lá também, puta que pariu, sabe? Não, mas enfim. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, produções que exaltam o homem hétero, aí essa última aqui você não vai encontrar. Mas aqui o Coisas de TV a gente fala sobre vários outros assuntos. Você pode seguir a gente nas redes sociais e seguir também no nosso canal de transmissão do WhatsApp, que a gente avisa quando sai vídeo novo aqui no canal. É isso, conta pra gente se você achou engraçado, se você falou, ai, não sei o que, vocês estão militando muito, vocês são muito lacra. Tá bom, começa, fala aí. A gente passou fala que a gente é woke. anos. A gente passou 20 anos vendo vocês achando graça disso daí, não falamos nada, agora que a gente tá falando, aguenta, juro que você aguenta. Juro mesmo, realmente. Então é isso, conta pra gente se você gostou, se você não gostou, é isso e até o próximo vídeo. Tchau. Até mais, gente. Tchau.